Olá, irmãs. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Hoje mais um dia de vitória, mais uma semana de vitória para nós. Eu vou falar sobre a vida do apóstolo Pedro, quando ele estava na prisão, que tinha a menina chamada Rode. Enquanto Pedro estava na prisão, na casa de João Marcos, alguns irmãos, né, da igreja reuniram e estavam em oração em favor de Pedro para que Deus o libertasse. E enquanto isso, Pedro, enquanto eles oravam tudo, o anjo do Senhor apareceu a Pedro na prisão para libertá-lo. Em Atos 12, no capítulo 12, e no versículo 6 e 8, diz assim: Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: Põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram-se a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disse-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta, o viram. Ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Né? Então aí quando Pedro chega na casa, né? A menina lá, a menina ficou tão feliz do Pedro, né? Que ele estava orando e Deus já tinha respondido a oração, né? Eles não acreditaram muito na menina, mas daí Pedro insistiu, bateu na porta. E eles correram lá e ficaram alegres, perplexos, né, de alegria, vendo que Deus o libertou, né, ali. E olha, irmãs, como é importante a nossa oração. Estamos orando, né, umas pelas outras, orando pela nossa família, orando pelos nossos amigos. Estamos mesmo em oração, né? Tá, oração por todos. E Pedro então, daí Pedro, ele nessa alegria, Pedro também manda que ele anunciasse aos outros que ele estava, e contou tudo que tinha acontecido. Ele foi liberto pelo Senhor Deus. Percebemos que podemos levar tudo em oração a Deus. Nesse texto bíblico, até mesmo os cuidados pessoais são vistos, pois o anjo se preocupa com Pedro e diz: coloque a capa e a sandália. Portanto, Deus se preocupa com as nossas necessidades. Né, irmãs? Deus, ele se preocupa até conosco, com as nossas necessidades, tudo de nós. Tenha uma ótima semana.